mostrar para vocês agora isso daqui, tá? Então, pessoal, eu estou utilizando aqui o CryptoContra, eu tenho aplicativo também, mas no celular não é. Eu acho que a utilização dele deveria ser diária no computador, tá? E utilizar um notebook é muito bom, ou um computador é muito melhor para você conseguir enxergar melhor as informações importantes na tela. O aplicativo, tudo que você utiliza no mesmo login e senha do seu aplicativo no celular, vai funcionar no seu web browser também. Então, vice-versa. Então, tudo que você atualizar na sua conta, no seu aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, e no computador, vai atualizar as informações, tá? Então, é muito importante você entender o seguinte. Pessoal, eu fiz esses aportes aqui há uns tempos atrás, dando aula, né? Dia 2 de setembro, comprei Bitcoin aqui, mostrei, né? O valor acumulado, estou com lucro de 61 mil reais com essa carteira durante aquela aula dos deuses. A Pendle também fiz a compra, dia 2 de setembro, também estou com lucro de 8.800. E eu só estou com esses lucros porque eu não fico vendendo e comprando, eu simplesmente comprei e segurei. Mesma coisa aqui, a Zero está me dando lucro também, então eu fiz compras bem otimizadas naquela época, né? Eu fiz aí um aporte de quase 100 mil reais, tá? E basicamente a Dog aqui também subiu bastante desde então, desde aquele setembro. Mas lá naquela semana que eu fiz a compra, né? Você ia ver aqui tudo vermelho. Por quê? Porque isso aqui é uma carteira aonde eu anoto quais são os tokens que eu tenho interesse em comprar e o preço que eu comprei, a data que eu comprei e o valor que eu fiz de aporte. Eu gosto de fazer esse controle para justamente saber, né, o momento certo e entender, por exemplo, a volatilidade. Então, toda vez que eu compro uma moeda, eu posso utilizar aqui o portfólio para eu adicionar os meus aportes e eu posso escolher tanto moedas como dólar e euro também e anotando essas informações para saber quanto de lucro eu tenho. Sem isso daqui, eu não tenho como precisar exatamente quanto de lucro eu estou, para que numa futura venda, após algumas semanas, alguns meses, eu sei quanto de lucro eu tive real em cada criptomoeda, por exemplo. Então, Bitcoin me deu mais lucro do que Layer Zero, porém, Pendle deu mais lucro do que Bitcoin. Então, são coisas importantes você anotar essas informações no momento que você comprar, tá? Então, é importante vocês anotarem as informações e colocar aqui. Como eu acho que, por exemplo, Solana vai subir, eu já vou deixar ela aqui registrada para daqui a um mês a gente ver novamente. Então, passou setembro, outubro, novembro. 3 meses depois, eu estou com praticamente 76% de lucro em Bitcoin, tá? Com aquela compra daquela aula que eu fiz. Pois é. Então, isso aqui eu utilizo o portfólio para registrar as minhas compras e as minhas vendas, para eu poder ter a oportunidade de comprar e de ver em tempo real como está a valorização. Uma das coisas que é muito comum de acontecer do iniciante é o cara olhar o curto prazo, focar no curto prazo e não tem o entendimento da tendência de médio prazo e achar que sempre, todo dia vai estar verde. Não, no início, quando você compra, fica tudo vermelho, depois fica tudo verde, aí fica vermelho de novo, fica verde. Ou seja, o importante é você comprar a tendência de alta para que depois você veja lucros como eu tive aqui, tá? Pois bem, além do portfólio, nós temos o DCA, que você pode fazer a integração com o botzinho lá da Binance. A gente pode fazer uma outra aula para se aprofundar nisso, tá? Mas eu vou passar, por enquanto, esse DCA aqui, porque esse DCA é uma compra fracionada de Bitcoin que acontece toda semana, todo mês, uma vez por mês, uma vez por ano. Você pode registrar utilizando a integração com a Binance e o CryptoControl, e ele vai lá e vai comprar para você automaticamente. Claro que você tem que deixar um saldo lá, né, para ele ficar comprando uma vez por semana para você automaticamente num dia específico. Aqui no caso eu botei semanalmente, todo sábado às 5 horas da manhã, ele vai comprar 20 dólares toda semana, tá? Basicamente você consegue fazer o DCA, que é aquela compra fracionada, tá? Mas agora nós vamos nas partes mais importantes, tá? Nós temos os calendários tanto de cripto quanto de macroeconomia. Então, o calendário de macroeconomia mostra para mim os dias que o mercado tenderá a ter mais volatilidade. Então, por exemplo, a volatilidade ela
mostra aqui pela quantidade de barras coloridas. Quanto mais colorido tiver, quanto mais barras azuis tiver, mais volatilidade é esperada para aquele dia, ou pode ser esperada para aquele dia. Se sair algum dado macroeconômico tal, você pode especificamente tentar operar aquele dia especificamente ou antes daquele dia para tentar pegar algum tipo de movimento, seja um movimento otimista ou pessimista, tá? Mas é importante você ter um calendário para saber quais são os dias em que o mercado pode ter um pouco mais de volatilidade. Então vocês podem ver que dia 2 a gente tem o índice PMI de indústria de manufatura, que pode trazer um pouco de volatilidade. Geralmente na segunda não é tão volátil, geralmente terças-feiras, quartas-feiras são mais voláteis. Então a gente pode ver que dia 4 mesmo vai ser um dia em que ele pode trazer uma volatilidade maior também, porque ele tem mais sinais macroeconômicos de volatilidade. Mas se você quiser ver de cripto especificamente, você pode ver alguns anúncios, por exemplo, essa da Tena, que de acordo com o anúncio oficial da Digifinex, Tena será em breve listada na corretora de criptomoedas Digifinex. Então, você vê aqui, fundamentalmente falando, algo que pode ser importante para aquela semana daquele token, e você pode simplesmente procurar sobre esse token, né? O token Tena, né? E ver o que tipo, olha só, movimentação que ele fez, né? Esse token aqui ele subiu de 21 centavos para 4 dólares em pouquíssimas horas. Acho que foi em 2 dias, né? Então, em 2 dias, esse token simplesmente subiu 2000%. Seja por causa desse anúncio, não se sabe, tá bom? Eu, particularmente, não uso muito isso daqui. Eu uso muito mais o macroeconomia para ver, pô, talvez esses dias aqui o mercado ele pode dar uma volatilizada e pode ser um momento de fazer algum tipo de movimentação, comprar barato, tentar comprar outros tokens, sai alguma notícia de IA, eu posso tentar pensar em focar em IA e assim por diante. Hoje também eu quero anunciar que nós adicionamos mais 3 ferramentas, tá? Que é a análise de sentimento, análise técnica e o Topo Hunter. Já vou explicar para vocês o que é isso. Isso daqui vai revolucionar a vida de vocês, assim, vai facilitar muito para vocês. Seja membro do canal, seja só inscrito do canal, seja só uma pessoa que está de passagem e não me conhece, está me conhecendo pela primeira vez. Essas 3 ferramentas aqui que eu solicitei nos últimos meses para adicioná-las, finalmente ficaram prontos para Black Friday, né? Claro que eu tive que comer o rabo da galera para desenvolver logo, porque eu falei, porra, Black Friday é a oportunidade de passar para as pessoas, porque elas vão ter um interesse maior por adquirir esse tipo de produto. Então é importante a gente trazer coisas que são assim fundamentais, tá? Os 3 aqui eu já usava para mim, ok? Eu já usava para mim, tudo que eu posto no CryptoControl significa que eu já usei como beta tester. Na verdade, não é como beta tester, eu usava para mim mesmo e falava, ó, Diegão, não libera ainda para a galera, espera um tempo, deixa eu testar essa ferramenta para ver se está legal e assim por diante. Beleza, então, primeira coisa, tá? Vocês vão ver, então, as ferramentas, né? Vocês vão ver 2 tipos de colunas aqui, as ferramentas e as análises. Então, ferramentas são designadas para portfólio, fazer a compra semanal ou mensal ou diária, radar, que depois eu vou falar para vocês, social media para avaliar como que tá, qual é a criptomoeda que está sendo mais falada no momento em todas as mídias sociais, incluindo Twitter, YouTube, TikTok e Reddit, tá? Lembrando que Reddit é mais os desenvolvedores que utilizam, né? E o Twitter é o principal hoje rede social das criptomoedas que o pessoal mais utiliza. Então, se você for ver aqui no social ranking, no ranking social, você vai ver que Bitcoin está em primeiro lugar, Solana, em número de citações, está em segundo lugar. Então, o Solana está mais forte nesse ciclo, né? Então, já dá para utilizar isso como um entendimento. E se você pegar aqui Ethereum, Dogecoin, XRP e Cardano, que são as mais citadas, elas realmente estão em tendência de alta semanal. Então, sim, ó, nós temos a SUI, já temos alguns filtros para entender quais são os tokens que têm as comunidades que mais citam esse token, que mais talvez possam trazer alta. Talvez a próxima alta seja forte da Avax, da Avalanche. Depois pode ser da Popcat, da BitTensor, da Shiba, certo? Você consegue mensurar aqui, você consegue analisar aqui, ó,
a quantidade de postagens, se ela está aumentando ou caindo nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias. Se é um token que só apareceu e já sumiu, ou se é um token que está constante, você consegue ver todos os posts aqui do Twitter e do YouTube. Você pode ver influenciadores que estão falando sobre essa moeda. Então, por exemplo, eu quero saber mais sobre informações sobre criadores de conteúdo que estão falando de XRP, já que o Augusto não fala muito de XRP. Pois bem, aqui nós temos os influenciadores, você pode pegar eles e ficar adicionando eles no Twitter. Você pode procurar youtubers e clica nele aqui, ó, e ele vai direcionar diretamente para o vídeo, e aí você pode ver a opinião desse youtuber sobre por que ele está falando bem da XRP nesse momento, né? O vídeo ontem aqui, ó, esse Michael aqui, ó, né? Você clica aqui, ele já vai ser direcionado diretamente para o teu YouTube. Você pode estudar, então você usa o CryptoControl para você também ver quais são os principais criadores de conteúdo daquela moeda específica, o que eles estão falando, caso você tenha interesse em se aprofundar fundamentalmente do entendimento do porquê que aquele token está subindo. Então, se você quer ver o gráfico, é só também clicar no botão aqui de analisar gráfico e você consegue abrir o gráfico em real aqui, você consegue ver, analisar a valorização do Ethereum perante ao real e assim por diante, tá? Então, ele facilita demais. Se você quiser ver o social media aqui do Ethereum, você pode ver, então, aqui basicamente os maiores criadores de conteúdo que estão fazendo conteúdo recente dessas criptos, tá? O CryptoBlinders está aí. O CryptoBlinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Chain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestres dos NFT. Tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o CryptoBlinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema, tá?